Hoje eu vou te explicar por que essa lesão aqui aconteceu quando a barra estava descendo. Além disso, eu também vou te explicar por que a gente tem mais força para segurar uma carga em contração excêntrica e vou te explicar por que essas lesões, contrações desse tipo, são as lesões mais comuns em músculos e tendões. Vem comigo. A resposta está no conceito biomecânico da relação força e velocidade, explicado aqui nesse gráfico. Esse aqui é um gráfico onde temos a força em um eixo e embaixo temos a deformação aqui. Isso é, desse lado esquerdo, onde a força atinge níveis mais altos, nós temos a contração excêntrica. O que é isso? Quando o músculo ele está aumentando o seu comprimento e contraindo, que é diferente da contração concêntrica, que é quando o músculo contrai realmente e diminui o seu comprimento. Quando, por exemplo, contraímos o bíceps, diminuímos o ângulo do cotovelo pelo encurtamento da fibra. E aqui também tem a contração isométrica. Como podemos ver, ela é mais forte do que a contração concêntrica, mas mais fraca que essa excêntrica aqui, que foi quando aconteceu a lesão. Para exemplificar melhor esses conceitos, isso aqui acontece na unidade funcional do músculo, chamada sarcômero. Existem duas proteínas compostas por actina e miosina. Esses filamentos de actina e miosina, eles se entrelaçam, formando pontes cruzadas. É um mecanismo das pontes cruzadas. É assim que o músculo contrai e relaxa. Só que essas pontes, elas levam um certo tempo para se formarem. Dessa maneira, quando a gente tem uma contração muito rápida, por exemplo, uma contração concêntrica, para levantar uma carga, essas pontes elas não conseguem se ligar por completo. E quando elas vão se soltar, acontece o seguinte, que elas levam um certo tempo para se soltar também. E a consequência disso é que temos mais força quando temos uma velocidade de contração menor, no caso da contração concêntrica. Isso é, a gente está levantando o peso devagar, a gente tem mais força do que levantar ele muito rápido, que a gente consegue formar mais pontes cruzadas. Só que quando a gente vai soltar essas pontes, lembra que eu disse que ela leva um certo tempo para desgrudar. Quando a gente está contraindo o músculo, mas na verdade ele está esticando, que é a contração excêntrica, nesse caso a gente tem na verdade uma maior velocidade disso aí, resultando em mais força. Por quê? Porque eu disse que leva tempo para desgrudar. Se a gente tenta desgrudar muito rápido, a gente não consegue e fica com maior tensão ali. Isso resulta em uma maior força, como esse gráfico aqui demonstra. E outra coisa, olha aqui que estão vendo que está escrito componente elástico. Esse componente elástico aqui em cinza, ele é muito maior na contração excêntrica. Ele também leva essa força lá para cima. O que é isso aqui? Esses componentes elásticos fazem parte de outro princípio biomecânico agora, que é o princípio da força e comprimento. O outro era força e velocidade. O princípio da força e comprimento diz que em determinado encurtamento do sarcômero, isso aqui é um gráfico demonstrando o sarcômero e seu comprimento aqui. Observe que a tensão aqui é máxima em determinado comprimento, tá bem? Então, se ele fica muito esticado ou muito contraído, ele não tem tanta força. Porém, isso aqui fala mais sobre os componentes ativos, que é a parte contrátil mesmo, mas tem uma outra parte dessa relação força-comprimento, que é a parte que é o componente passivo ou elástico, que é esse aqui. O componente elástico, ele não é o sarcômero propriamente dito, mas são essas estruturas aqui, ó, o epimísio, perimísio, o próprio tendão e o sarcolema da célula muscular, eles são elásticos e eles podem ser comparados com essa borracha aqui. O que acontece com uma borracha? Quando a gente estica uma borracha, ela acumula mais energia potencial elástica. Isso aí, quando o músculo é muito esticado, isso acontece na contração excêntrica, isso é, ele está contraindo, ele está tendo a sua tensão ativa ativada, mas ele ainda por cima está tendo o seu componente elástico aumentado, como demonstrado aqui no gráfico. Observe, quanto mais aumenta o comprimento, olha como sobe aqui a tensão no músculo. Dessa maneira, então, quando o músculo está fazendo isso aqui, isso é, ele está encurtando, mas segurando o peso, tem uma carga no componente ativo, porque ele está contraído, e ainda por cima o componente elástico está lá em cima, porque a gente está esticando o músculo. Isso aí dá uma força de até 2 vezes maior comparado com a isométrica,
segundo alguns autores. Mas, na prática, o que acontece? Em média, 30% a gente consegue segurar, generalizando aí todos os músculos, de uma maneira excêntrica em relação à concêntrica. Então é por isso que as lesões músculo-tendinosas tendem a acontecer nessa parte excêntrica, porque a gente aguenta mais peso ali, certo? Só que, por aguentar mais peso, tem uma tensão muito maior nesses tecidos que pode ocasionar lesões.